Nós vamos meditar na palavra, irmãos, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite mais que abençoada, a noite do Senhor para as nossas almas. Hoje eu quero falar com vocês, quero meditar convosco a respeito de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. É um texto extremamente conhecido, as pessoas gostam de recitá-lo e faz bem, porque se observado ao pé da letra, hão de experimentar o mover de Deus, hão de experimentar a glória do Todo-Poderoso, haja vista que é um texto totalmente contemporâneo. Se aplica às nossas vidas hoje. Se nós observarmos os ensinamentos, e vamos discorrer sobre esses ensinamentos, se nós observarmos em nossas vidas, certamente o Senhor virá, moverá de uma forma grandiosa. Ele fará grandes coisas na nossa existência. Disse o Senhor: se o meu povo, olha só que interessante, se o meu povo, amém? Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra? 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glórias a Deus pela palavra tão maravilhosa, tão magnífica para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque mais uma vez estamos diante da tua palavra e queremos ser boca do Espírito, Senhor, para ministrar essa palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Senhor, desperta-nos para que haja fidelidade a Ti, para que vivamos a Tua verdade acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto foi escrito por ocasião da inauguração do Templo de Salomão. Um pouco antes, o Senhor havia falado a Salomão para que ele construísse o templo. Posteriormente, o Senhor coloca condições, veja, esse texto, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse texto está expresso as condições que o Senhor impõe a Israel para que ele possa morar no templo. Vale ressaltar, irmãos, que nós vivemos uma dimensão um pouco diferente. Estamos na dispensação da graça. E a palavra diz que todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador tornam-se templo do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar na nossa existência. Se você é fiel, você é habitação, você é casa, você é moradia do Espírito Santo de Deus. Veja que interessante. No entanto, nos dias do Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo Jesus, era diferente. Cristo Jesus não habitava, o Espírito Santo não habitava na vida das pessoas. O Espírito Santo era dado de forma temporária, esporádica, àqueles que eram usados para fazer a obra. Porém, não era contínua a habitação. Eis o porquê que havia lá no deserto o tabernáculo, o Êxodo, o tabernáculo, ali estava a presença do Senhor. Em Israel também fizeram o templo, ali estava a morada do Senhor, ali estava a presença do Todo-Poderoso diante do povo. E o Senhor coloca condições, o Senhor expõe condições para que ele pudesse estar presente no meio do povo, para que houvesse a bênção, para que houvesse a restauração em Israel completa. E esses princípios, amados, eles se aplicam a nós porque hoje somos o templo do Espírito. E para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na nossa vida, necessário é observarmos estas explicações, estas orientações do Senhor à sua igreja. E se observarmos, com certeza, teremos uma vida vitoriosa, teremos uma cidade vitoriosa, um estado vitorioso, uma nação vitoriosa. Haja vista que tanto a cidade quanto a nação são formadas por nós. E se todos nós possuirmos o Espírito Santo de Deus,
vivermos em perfeita afinidade àquilo que Deus quer, certamente teremos uma nação vitoriosa, abençoada. A graça do Senhor há de manifestar-se de forma poderosa. E eis aí, irmãos, a necessidade de colocarmos em prática a vontade do Senhor. E vamos para as condições. Veja que interessante. São condições exigidas, foram exigidas a Salomão e a todo o povo de Israel há 2.500 anos aproximadamente, também é válida para nós hoje. A primeira condição que o Senhor impõe ao povo de Israel, impõe às nossas vidas, totalmente possível de ser observada e praticada. Diz a palavra, veja, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem na primeira parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eis as primeiras condições, humilhar e orar. Amados, muitas vezes nós temos lido a palavra do Senhor e ela passa um tanto quanto desapercebida. Os pormenores da palavra, que são extremamente poderosos para nos abençoar, passam um tanto quanto desapercebido. Às vezes nós lemos esse texto, achamos ele assim poético, gostoso, não é verdade? Nós gostamos desse texto, realmente é muito, muito bom mesmo. Só que nós nem sempre meditamos nas verdades expressas nessa palavra. Nós temos que aprender, irmãos, a meditar na palavra de Deus, para que ela torne-se uma realidade na nossa existência. E nesse texto o Senhor chama-nos a atenção para duas condições. A primeira, humilhar diante do Senhor. Amados, esse humilhar, em outras palavras, seria, é necessário reconhecer, ouça, reconhecer o nosso estado pecaminoso. É você olhar para si mesmo e entender, é eu olhar para mim mesmo e entender que nada sou, que sou carente do Senhor, que sou necessitado de Deus. Porque se o Senhor tirar de sobre a minha vida a sua mão, eu deixo de existir. E ainda, terei, quem sabe, uma condenação eterna. Esta é a verdade da palavra do Senhor. Eu falei, quem sabe, porque eu posso ir para o céu, ou ser condenado. Entenderam? Mas o certo é que, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos mantido. É a graça de Deus. E nós temos que reconhecer o nosso estado de pecado, irmãos. Reconhecer o nosso estado ruim e nos esvaziar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E é isso que o Senhor exigiu do povo de Israel, exige a nós, exige a igreja, exige à nação, que haja um esvaziar-se do orgulho, da soberba, que deixe de confiar na própria força. Deixe de confiar na própria força. Amados, nós andamos muito com as nossas próprias pernas. Evidentemente que é uma realidade. No entanto, espiritualmente falando, se aplica também. Nós confiamos, talvez, nós temos uma autoconfiança um tanto quanto exacerbada e deixamos de observar os princípios do eterno porque achamos que não tem problema, que não precisa fazer da forma que está na Bíblia, que eu posso fazer da forma que eu entendo. Veja, entra aí o orgulho, entra aí aquela força, eu tenho a força, mais ou menos assim. E é isso que o Senhor quer que nós joguemos fora, irmãos. Que haja um humilhar, um reconhecer da graça do Senhor, da soberania de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida, e vivermos para Deus a cada instante, a cada minuto. Nós precisamos nos humilhar, arrependidos, confessarmos os nossos pecados, reconhecermos nosso estado lamentável, oh meu Deus, e buscarmos viver Deus com todas as nossas forças, buscando o Senhor em primeiro lugar. E a segunda condição, orar. Veja que interessante, na palavra de Deus a oração é extremamente importante. Você vê desde o princípio até o Apocalipse, lá no finalzinho, a oração tendo o seu lugar na vida daqueles que são fiéis. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que entender, irmãos, que eu preciso conversar com Deus, nós precisamos conversar com o Senhor, e este ato,
ele mostra que nós reconhecemos a soberania de Deus. Porque quando você ora, você está falando para Deus que tu és dependente do Senhor, que tu precisas dele, que você carece da graça dele, do cuidado dele, do zelo dele para a tua vida. E nós fazemos isso quando abrimos a nossa boca e conversamos com o Senhor. Quando nós expomos diante do Eterno as nossas necessidades, carências. Quando nós falamos para o Senhor, Deus, olha para mim com misericórdia. Olha para a minha causa, para a minha vida. Você está colocando numa situação de dependência de alguém superior a você. E esse alguém superior, claro, é o nosso amado, o amado de nossas almas. Eis o porquê, irmãos, que o Senhor fala ao povo de Israel que é preciso humilhar e orar. Desde aqueles tempos, o povo desviava-se por caminhos estranhos, buscavam forças em outras fontes e achavam que não precisavam da mão de Deus. Sempre foi assim. E ainda hoje é desta forma. Nós temos visto que as igrejas deixam-se de colocar-se diante do Eterno e fazem tudo no seu próprio entendimento, na sua própria força. Vamos fazer assim, porque dessa forma vamos atrair pessoas à igreja. Vamos pregar desse jeito, porque assim as pessoas vão se converter. E isso e aquilo outro. As pessoas estão cheias de estratégias. Necessário é nos humilharmos, falarmos para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, nada sou, jogo tudo nas tuas mãos. Reconheça a soberania do Senhor, porque é Ele que cuida de nós. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor é soberano, nós vamos compreender que é o Espírito Santo que convence o homem de pecado, porque assim está na Bíblia. Amém? Mas o Senhor não parou nessa parte. Ele continua dizendo: veja, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, olha só que interessante, e me buscar, oh glórias, irmãos, nós temos que buscar a face de Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor. Outro problema que nós temos visto nesses últimos tempos é que nós nos achamos autossuficientes com relação à presença de Deus. Nós fazemos o mínimo para o Senhor e achamos que Deus está muito satisfeito com o mínimo que nós fazemos. Nós fazemos nada para Deus e achamos que Deus, que legal, que servo bom, que servo fiel, esse é segundo o meu coração. Este é o entendimento que nós temos. Sabe por quê, irmãos? Está faltando humilhar, a vaidade entra no coração, essa autossuficiência encontra lugar na vida do homem. Mas a palavra diz que é preciso buscar, orar e me buscar. Nós temos que buscar o Senhor, irmãos. Nós temos que buscar Deus. E isto de todas as formas que estão diante de nós e nosso alcance. E ao nosso alcance. Você precisa buscar Deus em oração, você precisa buscar Deus na adoração, você precisa buscar Deus na igreja, você precisa buscar Deus no meio da sociedade, onde você mostra que é um homem, uma mulher, segundo o coração do Senhor. Que você testemunha do Todo-Poderoso. Irmãos, essa busca, ela precisa ser uma verdade na nossa vida, que nos intitulamos cristãos. Nós que somos cristãos, temos o dever de buscar o Senhor. Mas esse buscar não é de qualquer jeito. Não é tipo assim, é como se você fosse na padaria comprar pão. Não, não é. Não é desse jeito. Eu vou no banco, lá no caixa eletrônico. Não, não é desse jeito. Esse buscar, irmãos, para que seja uma realidade, a busca verdadeira, buscar a face de Deus, é preciso que haja comunhão. Comunhão com o Senhor, e a comunhão só é possível quando você se humilha, quando você ora, quando você busca a presença do Eterno, aí sim, há comunhão verdadeira. E ainda, o esforço precisa fazer parte da nossa vida. Se nós não nos esforçarmos, não vamos alcançar a graça, o cuidado, a presença de Deus. Não vamos, amados.
O esforço é uma necessidade. Quando você observa a palavra de Deus, você há de ver que todos aqueles que almejaram, que receberam alguma coisa de Deus, se esforçaram, pagaram um preço. Quando nós olhamos para o pai da fé, Abraão, veja o preço, o esforço daquele homem. Como aquele homem se esforçou desde o dia do seu chamado até o dia da sua morte. Veja como ele se esforçou para estar na presença do Senhor. Quando você olha para Jesus, mas Jesus não precisava buscar, Jesus não precisava fazer nada, mas veja o que Jesus fez. Onde é que estava Jesus nas noites? No monte, orando. O que é que Jesus estava fazendo? Orando. Jesus, amados, nos seus momentos, ele estava fazendo o quê? Testemunhando do reino de Deus. Ou seja, a busca de Jesus pela presença do Senhor era constante, está registrado na Bíblia. Nós vemos que essa busca na vida de Jesus era uma verdade. Portanto, ele se esforçava. A perseguição estava lá. E ele se esforçava para fazer aquilo que era preciso para que o Senhor fosse honrado e glorificado na sua existência. Mas vemos que tudo isso resumia em dedicação ao Senhor. Quando você é dedicado a alguma coisa, você procura se aperfeiçoar naquela coisa. Se você é um profissional em uma área, o que é que você faz? Você estuda, você estuda, você estuda, você estuda, você estuda. Você não para de estudar. Mas por que você não para de estudar? Porque você é dedicado àquilo que você faz e você quer perfeição no que faz. É sempre dessa forma. Nós não podemos estacionar. Hoje vivemos uma época que você já não pode mais estacionar. Parei aqui, tá legal. Antigamente você poderia estacionar. Você aprendeu alguma coisa na sua vida. Os próximos 50 anos seria daquela forma. Não mudava. Não mudava. Você comprava um carro velho, o carro velho ia ficar 50 anos da mesma forma. Mas hoje, amados, não é assim mais. As coisas estão cada dia, diferentes. E as pessoas precisam aperfeiçoar-se. E para que haja essa perfeição, é necessário a dedicação. E o que nós temos feito hoje? Cruzamos os braços e que o Senhor faça alguma coisa por nós. Se você não correr atrás, eis aí, no popular, se você não correr atrás, você não vai alcançar o favor de Deus para a tua vida. Você não vai conseguir a comunhão real do Senhor com a tua vida. Irmãos, Deus tem compromisso com cada um de nós. A Bíblia, ela está recheada de textos que mostram o compromisso de Deus para com a nossa vida. Mas para que esses compromissos sejam uma verdade, é necessário que haja uma contrapartida. Nós temos que oferecer a Ele, no mínimo, a dedicação, que é a busca pela face do nosso amado Jesus. E fazemos isso quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, mas não apenas lermos e ouvirmos, colocarmos em prática. A palavra de Deus, amados, não é apenas para ficar gravada na nossa memória. Você pode decorar 100% da Bíblia, citá-la, recitá-la, sem errar uma vírgula sequer. Mas, se tu não colocares em prática os ensinamentos, para nada há de servir na tua vida. Para nada servirá este conhecimento. Amém? O mandamento do Senhor para nós é, ouça, o mandamento do Senhor é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glórias! Terceiro aspecto, terceira condição exigida pelo Senhor ao povo de Israel, também a nós. Se o meu povo se afastar dos maus caminhos. Qual é essa parte? E se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, Paulo ratifica esse texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda
forma de mal. Veja, abstende-vos de toda forma de mal. Nós temos que evitar toda forma de mal na nossa vida. O Senhor não te chamou para praticar coisas erradas, o Senhor não te chamou para o pecado, o Senhor não te chamou para viver segundo esse mundo, o Senhor te chamou com uma missão. O Senhor te chamou para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, e para que seja possível você cumprir o chamado do Senhor, necessário é que tu deixes, que nós venhamos a deixar os caminhos maus, deixarmos as práticas pecaminosas, as velhas práticas que tão encantadoras são. A carne, a nossa vontade, o nosso velho homem, os nossos desejos. Nós temos que deixar tudo isso, irmãos, num passado. Deixarmos tudo isso para trás e buscarmos somente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A recomendação do Eterno para o povo de Israel era que eles se afastassem dos seus maus caminhos, se convertessem dos seus maus caminhos. E essa recomendação se aplica a nós em nossos dias. Nós temos que deixar tudo aquilo que desagrada o Senhor e nos enchermos com o Espírito Santo. Encha-te com o Espírito de Deus. Encha teu coração com o Espírito Santo de Deus. Quando nós, amados, nos deixamos encher pelo Espírito, quando é que nós nos deixamos encher? Agora, encha-me, Espírito Santo de Deus. Espírito, não é assim. Quando nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, quando você se humilhar, quando você reconhecer a soberania de Deus, quando você buscar a presença do Senhor, quando você age dessa forma, automaticamente você está colocando-se em condições de ser cheio do Espírito, batizado no Espírito, receber o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. E você pode, quem sabe, até receber os dons. Mas tudo é preciso que, primeiro, seja observado aquilo que o Senhor exige para as nossas almas. A partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos capacita, irmãos, nos capacita a identificar as armadilhas do maligno. Veja, o maligno coloca diante de você muitas armadilhas. Algumas delas são bastante visíveis, outras são mínimas, mas elas existem e têm apenas um objetivo: fazê-lo pecar. E não importa se teu pecado é grande ou aquele pecado pequenininho. Não importa, até porque o que a palavra chama-nos atenção é que toda forma de pecado separa o homem de Deus. Entenda a sociedade, entenda o crente, entenda você como pecados grandes e pequenos. Não importa, aos olhos do Senhor, toda forma de desobediência gera pecado. O pecado te separa da presença do Eterno. Eis aí a armadilha que o maligno colocou e você muitas vezes caiu nela. Nós temos que vigiar, irmãos. Eis o porquê que a palavra do Senhor chama-nos a atenção para a vigilância, para que nós possamos estar atentos, vigilantes. Porque o nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo não se cansa, o nosso inimigo, ele não gosta de você. O inimigo, amados, ele tem um objetivo fixo. E esse objetivo fixo é fazê-lo errar o caminho. Fique atento a esta verdade. Portanto, vigia, esteja atento. Não volte para os velhos caminhos. Não volte para as velhas práticas. Não faça aquilo que desagrada o Todo-Poderoso, mas procure fazer sempre aquilo que é do Senhor. Procure sempre fazer aquilo que o Eterno exige para cada um de nós. E por fim, irmãos, quando nós observamos essas orientações, essas condições exigidas pelo Senhor, primeiro a Israel há muito tempo atrás, hoje para cada um de nós, se nós observarmos esses ensinamentos, colocarmos em prática, vamos com certeza experimentar da graça, do cuidado do Senhor para com a nossa vida. No final do versículo está escrito: então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é que o Senhor faz? Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara a sua terra. Nesse aspecto, entenda a terra como a sua vida, como o seu ser. É isso que Deus faz na vida da gente, amados. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor liberta o seu povo. O Senhor abençoa o seu povo, porque Ele é fiel. Salmo capítulo 33, versículo 12. Ouça a declaração do salmista. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurado, bem-aventurado é este povo. Feliz é esse povo, amados. E se nós observarmos os ensinamentos do Senhor para as nossas almas, Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas para conosco. Mas não queira que Deus cumpra promessas se você não faz a tua parte. Não queira que Deus venha honrar a sua palavra na tua vida se você não observa aquilo que Ele exige, os passos que Ele exige. Nós não podemos exigir de Deus, amados, a bênção se não vivermos a palavra do Senhor. Na verdade, nós não podemos exigir nada do Senhor. Nós somos servos. No entanto, nós temos visto que nesses últimos tempos, algumas pessoas são instruídas a exigir de Deus a bênção. Exija de Deus a sua bênção. Não é assim? Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem dessa forma? Mas antes de você exigir, se você tiver coragem de exigir, amém. Mas antes disso, procure ser fiel ao Senhor. Procure amar a Deus acima de todas as coisas. Procure reconhecer que o Senhor é tudo na nossa vida e Ele está pronto a te abençoar. Mas lembre-se, os passos são joelhos no chão. Necessitas reconhecer a soberania de Deus. Um homem, uma mulher de oração. Alguém que se humilha, reconhece seu estado lastimável de pecador. Oh, meu Deus! E que deixa os seus caminhos maus, convertendo-se à vontade do Eterno e praticando aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. A partir desse momento, certamente o Senhor há de mover de uma forma grandiosa. Mas não te enganes. Faça um autoexame da tua vida espiritual. Analise, examine a si mesmo. Veja se você está pronto para que Deus haja em você e através de você. Nós não podemos apenas querer, irmãos, receber de Deus, mas temos que oferecer ao nosso eu, a nossa vida, tudo quanto nós temos para que Ele possa trabalhar o nosso coração e certamente fazermos a vontade dEle no nosso dia a dia. Entenda, irmãos, que quando nós somos liderados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor, certamente vamos colher os frutos que o Senhor tem prometido aos fiéis. As promessas do Eterno virão à existência. Aquilo que Deus tem reservado para os fiéis virá à existência na tua vida. Mas observe primeiro aquilo que o Senhor quer. Viva a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Amém, igreja? E concluindo essa palavra, quero chamá-lo a atenção para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ouça só o que está escrito. Uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida, profunda. Vós, porém, sois raça, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glórias! Todos os textos que nós lemos hoje foram poderosos, magníficos, extraordinários. Palavras fortes, fortes para a nossa existência. Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para a nossa condição. Nós somos uma geração eleita, escolhida pelo Senhor. Você não é apenas um membro de igreja, alguém que senta numa cadeira em uma igreja. A Bíblia diz que você é
sacerdócio real. Que tu és um sacerdote. Sacerdote de quem? De Deus. Sacerdócio real. Você tem que observar a tua condição de servo e entender que o Senhor te chamou para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Oh, glórias! Reconheça, irmãos, reconheça o chamado do Senhor. Ainda que tu és propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva. Não viva como se você fosse autônomo, dono do teu nariz, mas viva como alguém que tem um dono. Você é propriedade de Deus. Mas você não está sobre a face da terra apenas para viver, sei lá, da forma que as pessoas acham convenientes. O Senhor te chamou, Ele te comprou, Ele te elegeu, Ele te fez sacerdote. Ele colocou em você um carimbo, eu sou teu dono. Uma marca, eu sou o teu dono. Para quê? Para proclamardes as virtudes, ô bênção, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a verdade do Senhor, irmãos. Israel, eles reconheceram a vontade do Senhor. Eles reconheceram o ensinamento de Deus. Eles cumpriram em parte, pelo menos na primeira parte, as exigências do Senhor. E o Eterno reconheceu o cuidado de Israel para com ele, o zelo de Israel para com ele, e habitou no templo. Diz a palavra que a glória do Senhor encheu aquele templo. Encheu aquele templo. Amados, Israel havia reconhecido a soberania de Deus. Havia reconhecido. E o Senhor habitou no templo. Reconheça a soberania de Deus sobre a tua vida, para que o Senhor possa habitar poderosamente na tua vida. Amém? Não te esqueças, nos humilhemos e nos esvaziemos do pecado. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhe-se na presença do Senhor. Busquemos um relacionamento íntimo. Oh, glórias! Busque com o Senhor um relacionamento íntimo. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Totalmente possível buscar e encontrar. Ainda, sejamos santos. Sejamos santos. Deixemos o pecado definitivamente. Ô bênção! 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. E quando você age assim, Deus cuida, Deus abençoa, Deus faz coisas maravilhosas na vida daqueles que são fiéis. É o Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Vivamos essa verdade, amados. E se assim fizermos, vamos ver a glória do Senhor de uma forma grandiosa na nossa existência. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus para aqueles que são fiéis. Promessa de Deus para aqueles que são raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Que assim seja com cada um de nós, que nós venhamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida e a vivenciá-la no nosso dia a dia. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amado Jesus, muito obrigado pela palavra, Pai, por falar aos nossos corações, nos dar a direção. Oh Deus, muito obrigado por chamar-nos a atenção para que nós possamos observar as Tuas exigências, Pai, e assim sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Senhor, que essa palavra encontre lugar nos corações das pessoas que hão de ouvi-la, Senhor, para que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados? Que a graça do Senhor envolva-nos de forma poderosa.